Senhoras e senhores, muito boa tarde. Tem início a sessão solene de posse do advogado João Eduardo de Nadal e do juiz de direito Márcio Rocha Cardoso no cargo de desembargador. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para recepcionar as autoridades que comporão a mesa de representatividade. O excelentíssimo senhor Sérgio Laguna Pereira, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, que neste ato representa o governador do Estado de Santa Catarina. A excelentíssima senhora desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, que neste ato representa o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor desembargador Nivaldo Staniewski, corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que neste ato representa o TRT 12. O excelentíssimo senhor conselheiro Erneus de Nadal, vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina e presidente eleito para o biênio 2023-24. Excelentíssimo senhor Fernando da Silva Comim, procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Excelentíssima senhora Cláudia da Silva Prudêncio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Renan Soares de Souza, defensor público-geral do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor juiz de direito Marcelo Bisolati, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Agradecemos a todos que nos prestigiam nesta solenidade e muito especialmente às autoridades que se identificaram junto ao cerimonial. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, gestão 2014-16, desembargador aposentado Nelson Schaeffer Martins. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, gestão 2000-2001, desembargador aposentado Francisco Xavier Medeiros Vieira. Excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor deputado estadual eleito Tiago Zilli. Excelentíssimo senhor deputado estadual eleito Antídio Lunelli. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São José, Orvino Coelho de Ávila. Excelentíssimo senhor ex-governador e diretor financeiro do BRDE, Eduardo Pinho Moreira. Excelentíssimo senhor ex-deputado federal Ronaldo Benedetti. Excelentíssimo senhor Manuel Mota, ex-deputado estadual. Excelentíssimo senhor Ricardo Oliveira, superintendente do Ministério do Trabalho. Aos excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, desembargadores aposentados, magistrados, procuradores, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, conselheiros do Tribunal de Contas, secretários de Estado, presidentes de associações, federações, sindicatos e representantes de entidades corporativas do Judiciário, autoridades militares, servidores e todos que nos prestigiam. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador presidente. Declaro abertos os trabalhos desta sessão solene de posse, em que entrarão em exercício os novos desembargadores do Poder Judiciário catarinense. Convido os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Roberto Bacheluz, decano presente, e Roberto Lepper, o mais moderno da Corte, para que conduza os empossados.
Nesse momento, convidamos os presentes a permanecerem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Podem sentar-se. Senhoras e senhores, nesse momento, convido a todos para assistirem a um vídeo com uma retrospectiva de 2022 para o encerramento do ano. Uma justiça próxima da sociedade, ágil, eficiente, atenta aos problemas sociais e que faça diferença na vida das pessoas. São esses os objetivos de quem trabalha no Judiciário Catarinense. O ano de 2022 mostrou que estamos no caminho certo e vamos seguir assim no ano que vem, com novos projetos e ações. Investimos neste ano quase 10 milhões em importantes projetos sociais que estão dando dignidade e autonomia a pessoas socialmente vulneráveis, a portadores de deficiência e a jovens empreendedores das periferias. São recursos oriundos da aplicação de penas alternativas decorrentes da prática de crimes de menor grau de ofensividade, ou seja, de pequeno porte. Neste ano, pelo Programa Lar Legal de Regularização Fundiária, entregamos títulos de propriedade para 4.300 famílias. O programa Novos Caminhos ampliou as parcerias e atende jovens que vivem nas 208 casas de acolhimento do Estado. E para nosso orgulho,
a Coordenadoria Estadual da Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, CEVID, é uma das mais atuantes de todo o nosso país. A Justiça Catarinense fez a diferença na economia do Estado e injetou 3,8 bilhões nos cofres públicos, com a expedição de 273.114 alvarás. Atendemos os anseios das juízas e juízes e também da advocacia com a reposição de quase 400 servidores. Demos continuidade ao movimento de regionalização e estadualização de matérias, tais como execução fiscal estadual, ações bancárias e cumprimento de sentenças cíveis e execução de títulos extrajudiciais na comarca da capital. O Tribunal de Justiça implementou reforços na força de trabalho com o provimento de 360 cargos de servidores para o primeiro e segundo graus, com previsão de mais 800 para o ano de 2023. Todo esse trabalho só é possível pela dedicação e empenho da nossa equipe de servidores e servidoras, magistrados e magistradas, um time que não mede esforços para fazer valer uma das regras que sustentam a nossa instituição. Fazer justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Homens e mulheres no tribunal e nas 112 comarcas, que dedicam o seu tempo com comprometimento e zelo, honrando a condição de gênero de primeira necessidade da justiça catarinense. A justiça catarinense, segundo dados do CNJ, é uma das mais produtivas e eficientes do país. Nós, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desejamos a todos um Feliz Natal e um excelente 2023, com saúde, paz e muitas realizações. Estamos juntos na tarefa de construir uma sociedade mais harmônica e mais justa. Boas festas! Senhoras e senhores, a partir de agora iniciam-se os procedimentos de posse com a leitura do currículo resumido do advogado João Eduardo de Nadal. Natural de Chapecó, filho de Erneus de Nadal e Laine de Nadal, in memoriam, é casado com Melissa de Nadal, pai de Betina e José Eduardo. No ano de 2006, concluiu sua graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. É especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP Brasília, com estudos na Universidade de Granada, Espanha. Atuou como membro consultivo da Comissão Estadual de Direito Constitucional da OAB catarinense de 2019 a 2021. No último dia 7, foi nomeado ao cargo de desembargador para ocupar a vaga do 5º Constitucional. Convido o advogado João Eduardo de Nadal a prestar o compromisso legal para o cargo de desembargador. Termo de posse. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, na sala de sessões ministro Teori Zavascki, perante o Tribunal Pleno, reunido em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, compareceu o advogado João Eduardo de Nadal, nomeado para exercer o cargo de desembargador deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme ato número 2342/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, número 21.913, de 8 de dezembro de 2022, e fez o seguinte juramento. Prometo desempenhar, leal e honradamente, o cargo de desembargador. E, como se comprometeu, mandou o excelentíssimo senhor desembargador presidente lavrar este termo, que assina com o promitente. Eu, Maurício Valendoschi Esprícigo, diretor-geral judiciário, escrevi. Convidamos o senhor Erneus de Nadal, pai do desembargador, para a entrega da medalha e do diploma da Ordem do Mérito Judiciário Catarinense.
When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above, it is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain. Procederemos agora à leitura do currículo resumido do juiz de direito Márcio Rocha Cardoso. Natural de Florianópolis, filho de Ademar Alves Cardoso, em memória, e Leodegária Rocha Cardoso. É casado com Rafaela Pederiva, pai de Heitor e Júlia. No ano de 1992, concluiu sua graduação em Direito pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Foi aprovado no certame da magistratura no ano de 1995 e judicou nas comarcas de São Miguel do Oeste, Descanso, Curitibanos, Chapecó e Capital, atuando, por fim, na primeira turma recursal da capital. No último dia 7, foi promovido ao cargo de desembargador. Convido o juiz de direito Márcio Rocha Cardoso a prestar o compromisso legal para o cargo de desembargador. Termo de posse. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, na sala de sessões ministro Teori Zavascki, perante o Tribunal Pleno, reunido em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, compareceu o juiz de direito Márcio Rocha Cardoso, nomeado para exercer o cargo de desembargador deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme ato GP número 2216, de 8 de dezembro de 2022, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico número 3915, de 8 de dezembro de 2022, e fez o seguinte juramento. Prometo desempenhar leal e honradamente o cargo de desembargador. E, como se comprometeu, mandou o excelentíssimo senhor desembargador presidente lavrar este termo, que assina com o promitente. Eu, Maurício Valendowski Esprícigo, diretor-geral judiciário, escrevi. Convidamos as senhoras Leodegária Rocha Cardoso e Rafaela Pederiva, mãe e esposa do desembargador, para a entrega da medalha e do diploma da Ordem do Mérito Judiciário Catarinense.
Senhoras e senhores, para saudar o desembargador João Eduardo de Nadal, em nome da Corte, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Monteiro Rocha. Meus cumprimentos ao desembargador João Henrique Blasi, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Excelentíssimo senhor Sérgio Laguna Pereira, Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, neste ato representando o governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Ana Cristina Ferro Blasi, neste ato representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Desembargador Nivaldo Stankiewicz, Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Herneus de Nadal, Vice-Presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Presidente eleito para o biênio 2023-2024. Excelentíssimo senhor Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Excelentíssima senhora Cláudia da Silva Prudêncio, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Renan Soares de Souza, Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Juiz de Direito Marcelo Pisolati, Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Minhas saudações também a esta seleta plateia formada pelos familiares, pelos amigos dos empossados. Eu fui advertido já pelo cerimonial do nosso Tribunal de Justiça que a gente deva ser prático e com bastante objetividade, pelo que daí as palavras não incomodarão essa seleta plateia. Eu trago aqui um bilhete. É um bilhete que vem do coração de um amigo para um amigo. Inicialmente, eu trato do histórico profissional do Dr. João Herneus de Nadal, assessor jurídico no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entre 2002 a 2009, advogado com inscrição na OAB desde 2009, procurador do município de São José de 2009 a 2011, advogado e sócio do escritório de Nadal, Duarte e Fernandes, advogados associados, desde 2014, diretor de Desenvolvimento Econômico na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina, 2015 a 2017, diretor jurídico da São Sebastião Empreendimentos S.A., empresa de energia elétrica,
entre 2015 e 2017, membro do Conselho de Administração da Casan 2015 a 2020, membro do Conselho de Administração da SC Participações e Parceria S.A., SC Par 2015 a 2020, assessor jurídico de assuntos específicos no Senado Federal entre 2017 a 2021, diretor jurídico da Associação dos Produtores de Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina, a PESC, entre 2020 e 2022. Passo a formação acadêmica do Dr. João Eduardo de Nadal, conferencista e palestrante em diversos eventos culturais no Brasil e no exterior, bacharel em Direito pela Univale, pós-graduado em Direito Público, mestrado em Direito Constitucional, produção acadêmica em Processo Civil, Direito Constitucional e Processo Constitucional, autor do livro Reclamação Constitucional, Garantia, Observância e Superação dos Precedentes Judiciais. Terminou o curso da Escola Superior da Magistratura, obteve diploma no curso superior em Garantias Jurisdicionais e Institucionais de Direitos, Universidade de Granada, Espanha, 2018. De família ilustre e conhecida, o desembargador João Eduardo de Nadal tem como esposa a senhora Melissa de Nadal, sendo seus filhos queridos Betina e José, enquanto que o seu pai, o respeitoso e respeitado homem público Herneus de Nadal, foi prefeito municipal de Caibi, deputado estadual em diversas legislaturas e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, quando, a partir de fevereiro de 2023, será o seu presidente. Parabenizo o querido amigo de sempre, Herneus de Nadal, pelo sucesso de seu filho João. O avô paterno do desembargador João Eduardo é o senhor Carlos de Nadal, ex-prefeito municipal de Palmitos, enquanto que seu avô materno, senhor Zílio Pietro Biasi, foi prefeito municipal em Palmitos e Caibi. Caibi, etimologicamente, significa folhas verdes. Folhas verdes estas que geraram o amadurecimento de flores e de maduros frutos, dentre estes o desembargador ora empossado. Tal como Ulisses na Odisseia de Homero, pois é próprio do ser humano, nosso homenageado, em suas peripécias pela vida, teve de sair e voltou. Teve fé e esperança, soube refletir e discernir. Foi corajoso, astuto, curioso, contemplativo, celebrativo, soube conversar, esperar e terminar para reiniciar tudo novamente, agora como desembargador. O substantivo próprio João tem sua origem etimológica na língua hebraica, significando aquele que é cheio de dádivas, o que o nosso João Eduardo também é. Objetivando qualificar o homem público para um Estado melhor, Cervantes, em seu ideal aristotélico, na conhecidíssima obra-prima Dom Quixote de la Mancha, escreve o conselho do personagem principal a Sancho Panza.
abre aspas, nunca interpretes arbitrariamente a lei como costumam fazer os ignorantes que têm presunção de cultos. Achem em ti mais compaixão às lágrimas do pobre, mas não mais justiça que as queixas dos ricos. Procura descobrir a verdade por entre as promessas e dádivas do rico, como por entre os soluços e importunidades do pobre. Quando se puder atender à equidade, não carregues com rigor a lei, pois não é melhor a fama do juiz rigoroso que do compassivo. Se dobrares a vara da justiça, que não seja com o peso das dádivas, mas sim com o da misericórdia. Quando te suceder julgar algum pleito de inimigo teu, esquece-te da injúria e lembra-te da verdade do caso. Não te segue paixão própria em causa alheia, porque os erros que cometeres, maior parte das vezes, serão sem remédio, e se o tiverem, será à custa do teu crédito. A quem has de castigar com obras, não trates mal com palavras, pois basta ao desditoso a pena do suplício, sem o acrescentamento das injúrias. Se esses preceitos e essas regras cumprires, Sancho, serão longos os teus dias, eterna a tua fama, grandes os teus prêmios, indizível a tua felicidade. Fecha aspas. Querido amigo e desembargador João de Nadal, tendo Vossa Excelência tomado posse como magistrado desta alta corte estadual, sugiro-lhe, na condição de seu velho amigo, sentir-se bem-aventurado, tomando posse de si mesmo como ser integral. Desejo-lhe muita saúde e sucesso. Ao mesmo tempo, terminando, eu cumprimento também o desembargador Márcio Rocha Cardoso, zeloso magistrado em nosso Estado, a quem desejo igualmente um caminho feliz. Obrigado. Senhoras e senhores, para saudar o desembargador Márcio Rocha Cardoso, em nome da Corte, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Getúlio Correia, segundo vice-presidente. Boa noite. Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Senhor Presidente, desembargador João Henrique Blasi, saúdo Vossa Excelência em seu nome todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhoras e senhores, estendo os cumprimentos aos novos desembargadores Márcio Rocha Cardoso e João Eduardo Nadal, familiares e amigos aqui presentes, além do ilustre desembargador Monteiro Rocha, que fez a saudação ao desembargador João de Nadal. Presidente Blasi, aproveite esta última sessão do ano para deixar registrada a honra de compor o corpo diretivo do Tribunal, integrado por ilustres colegas competentes, comprometidos e dedicados, liderados por Vossa Excelência, que não só se notabilizou por ser um excelente jurista,
mas também por ter demonstrado ser um exímio administrador na busca pragmática e permanente de soluções aos anseios da magistratura e dos servidores. Todos sempre lembrados por Vossa Excelência como responsáveis pela inserção do nosso Poder Judiciário no patamar que se encontra dentro dos tribunais do país. Agradeço honrado o convite do fraterno amigo e grande magistrado Márcio Rocha Cardoso para saudá-lo em nome dos ilustres colegas desse tribunal. Peço vênias a todos para falar sem o formalismo que o ambiente solene desse tribunal exige, mas com a informalidade de quem recebe amigos, sem, no entanto, pretender romper as regras mínimas que o ornamento cerimonial exigido para este momento, sublime para os que nele ingressam, nem descurar da relevância para todos na recepção de novos magistrados que atingem o ápice da carreira. Caro amigo Márcio, reitero o que disse na saudação ao nosso amigo comum, saudoso desembargador Stanley da Silva Braga, no dia 10 de julho de 2015, dia e mês que me trazem a recordação de meu irmão Nivaldo Correia, que nesse ano, dia 10 de julho, passou ao Oriente Eterno. Disse naquela oportunidade: não se chega com certeza à nossa idade sem alguns arrependimentos e muitas reflexões sobre momentos de alegria e alguns de tristeza, todos nos deixando eternos ensinamentos de vida. São momentos como esse que se permite recordar o passado para reencontrar-se nas páginas de sua história de vida. Extraio de uma obra clássica que recomendava a meus alunos, Cidade Antiga de Fistel de Coulanges. Dizia ele: felizmente, o passado nunca morre totalmente para o homem. O homem pode esquecê-lo, mas continua sempre a guardá-lo em seu interior, pois o seu estado, tal como se apresenta em cada época, é o produto e o resumo de todas as épocas anteriores. E se cada homem, ao escutar sua própria alma, nela poderá encontrar e distinguir as diferentes épocas e o que cada uma delas lhe legou. Fecha aspas. Parece que esquecemos as lições da nossa história, com momentos marcantes de intolerância que tanto mal causaram à humanidade. Hoje vivemos uma permanente intolerância com tudo e com todos. Relembro por oportuno Voltaire, que notabilizou-se com seu Tratado da Tolerância, escrito após a defesa que fez para a reabilitação de Jean Calais, torturado e executado em março de 1762 em Toulouse, França, pela morte de seu filho, que supostamente estaria se convertendo ao cristianismo. O caso Calais, juntamente com o caso Dreyfus, ambos na França, são lembrados como sendo os dois maiores erros judiciários da história. Duas grandes figuras se notabilizaram na história nesses casos: Émile Zola no caso Dreyfus e Voltaire no caso Calais. Nessa obra, Tratado de Tolerância, lembra Voltaire que depois que os espíritos são arrebatados, não há mais como acalmá-los. Embora naquele caso a questão fosse religiosa, seus princípios estão presentes hoje na seara política, econômica, religiosa e até mesmo judicial. O autor ficou lembrado por uma frase que nunca prolatou, mas é uma conclusão de suas obras pela biógrafa Evelyn Beatriz Rao, publicada em 1906. Disse ela: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire disse sobre sua obra: esse ensaio sobre a tolerância é um requerimento que a humanidade apresenta muito humildemente ao poder e à prudência. E complementa eu: e o Poder Judiciário, como instrumento de equilíbrio dos poderes, deve agir com eterna prudência. Caro amigo Márcio, sua história
É exemplo de determinação e superação. Sua família é de origem humilde e merece um registro pela dedicação a uma instituição quase secular chamada Albergue Noturno, mantida pela Caixa de Esmolas aos indigentes de Florianópolis, oferecendo diariamente banho, jantar, pernoite e café da manhã aos mais necessitados. Seu avô, Oswaldo Siriaco Rocha, conhecido entre nós como Capitão Gancho, da tradicional loja maçônica Regeneração Catarinense, foi, desde o início dos anos de 1970, o responsável pela manutenção do albergue noturno. Com sua morte, esse encargo passou para seus pais. Por isso, cabe o registro de agradecimento à sua mãe, Leodegária Rocha Cardoso, aqui presente, pelo belo trabalho executado por sua família aos mais necessitados. Senhoras e senhores, o nosso desembargador Márcio Rocha Cardoso, além de conhecedor profundo do direito, é um estudioso e especialista em música clássica. Recordo de um evento no qual participamos há muito tempo. E no jantar sentamos com um dos palestrantes, um sociólogo que nos falou de algumas músicas que ele apreciava. Naquela época eu estava conhecendo o Márcio e não sabia desse notável saber musical. Eu era e sou um conhecedor de meia dúzia de músicas e tive a infeliz ideia de emitir opinião. Naquele momento, depois de ouvir todos da mesa se manifestarem, o Márcio proferiu uma aula com citação dos maestros, locais de gravação e detalhes da vida dos autores que me fizeram arrepender de ter me manifestado. Pensei naquele instante no ensinamento bíblico. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Aquele momento era para ficar calado e eu falei. Caro amigo, parabéns pela bela carreira na magistratura e pelos amigos que conquistaste e também pelos opositores que na vida nós sempre, infelizmente, acabamos por adicionar em algum momento e por razões às vezes incompreensíveis e com o difícil, mas necessário dever de perdoar. Para essas circunstâncias inevitáveis, assinalo o precioso ensinamento do mestre Rui Barbosa. Não poucas vezes, pois, razão é lastimar o zelo dos amigos e agradecer a malevolência dos opositores. Estes nos salvam quando aqueles nos extraviam, de sorte que no perdoar aos inimigos, muitas vezes não vai somente caridade cristã, senão também justiça ordinária e reconhecimento humano. Prezado amigo Márcio, reitero as boas-vindas a uma casa que já conhece, pois nela exerce suas atribuições há quase 28 anos. Sua capacidade e inteligência, por todos reconhecidas, permitirão desincumbir-se mais desse ciclo da vida, que espero seja longo o suficiente para ajudar-nos na solução dos conflitos que teimam em crescer numa litigiosidade que supera os 80 milhões de processos. Inegavelmente, a solução não passa pelo simples aumento do número de magistrados e servidores, mas na busca de soluções extrajudiciais e de limitação de recursos para não só uma mitigação do volume de processos, mas também, em consequência, uma melhor apreciação daqueles que nos são submetidos. Desembargador Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de São Paulo, disse que o mais importante é que a formação jurídica deixe de ser eminentemente adversarial, como continua a ser desde antes de 1827, quando Dom Pedro I trouxe o modelo coimbrão para São Francisco e para Olinda. E se aperceba que a judicialização não é sempre solução, mas pode ser inconveniente em muitos casos. Manifesto, por fim, Márcio Rocha Cardoso, novo desembargador, meu amigo, que tem uma vida longa, que permita uma convivência harmoniosa com os seus e que o grande arquiteto do universo continue a iluminá-lo em suas decisões. Obrigado.
Para seu discurso, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Rocha Cardoso. Excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em nome de quem saúdo todas as autoridades que abrilhantam essa mesa de honra nesta noite tão importante para mim e para o meu irmão gêmeo, João Eduardo de Nadal. Senhor presidente, hoje faltam exatos 60 dias para completar 28 anos de magistratura. Alcanço, assim, o ápice da vida profissional de um juiz de direito, o exercício da função de desembargador do Tribunal de Justiça. Uma das facetas desse clímax funcional é, sem sombra de dúvida, senhor presidente, a certeza de que se inaugura uma nova jornada, uma que conduz a um fim. O fim, senhor presidente, não pode ser visto somente como ponto final, como encerramento de algo, mas também como meta, finalidade, objetivo ainda a ser perseguido. Na narrativa mítica romana, desembargador Monteiro Rocha, Janus era representado por uma alegoria de duas faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás. Divindade dos inícios, das decisões e escolhas, dele se dizia que tinha o poder sobre todos os começos. E por que não dizer recomeços? E é partindo dessa face de Janus, desembargador Sérgio Luz, que leio o fim não como o que se acaba, mas como aquilo que recomeça, num novo investir, numa meta há muito escolhida. Meu querido desembargador Ricardo Hesler, tornamos a lutar. Retomo neste tribunal a luta por mim escolhida há 28 anos. Esta luta que teve por objetivo, em primeiro lugar, cuidar daqueles que amo, pois se não temos a quem amar, não há vida com sentido. Em seguida, veio a preocupação de travar a luta em favor daqueles que mais nos precisam. Assim, como afirma São Josemaria, escrivá de Balaguer, de acordo, a tua preocupação deve ser eles, mas tua primeira preocupação deve ser tu mesmo, a tua vida interior, porque, de outro modo, não poderás servi-los. Tratar o íntimo, desembargador Túlio, a vida interior, cultivar a tua essência, regar o bem, arrancar a erva daninha do mal, é o caminho certo para alcançar, a bom termo, esta luta por um recomeço de fim, de meta, de objetivo. A humildade, às vezes antípoda do exercício diário, é a medida do que se deseja percorrer. Novamente nos ensina São Josemaria, oxalá adquiras, queres alcançá-las, as virtudes do burrico, humilde, duro para o trabalho e perseverante, teimoso, fiel, seguríssimo no seu passo, forte e, se tiver bom dono, agradecido e obediente. Aprendi, desembargador Getúlio, nestes 28 anos, que para ser um bom juiz não é necessário muito mais do que as virtudes do burrico. Humildade, trabalho, perseverança, segurança, força, gratidão e respeito. Tens isso? És bom juiz. Dizia o desembargador Marcílio Medeiros, sempre lembrado pelo desembargador Alcides Aguiar, o que queremos do juiz é o bom senso, o conhecimento jurídico virá com o tempo. Parto, senhor presidente,
da premissa de vida de que não há existência sem sofrimento, e isto se conclui porque o sofrimento, faz parte da vida. Na mesma proporção em que ele vem, também vem a felicidade. Tive a felicidade de ter nascido numa família prenhe de amor e cuidado, felicidade de um autêntico amor de maturidade, felicidade de 2 filhos amados, felicidade de amigos sinceros e queridos. Todos, sem exceção, me fizeram chegar aqui. E porque todos vocês me fizeram, desembargadora Denise, de uma forma ou outra, aqui chegar, é que minhas palavras de entrada nesta corte têm apenas um objetivo: a todos vocês agradecer. Agradeço a minha mãe Leodegária, a primeira me amar, a meu pai Ademar, que aqui não mais está, mas com seu exemplo de trabalho e dedicação, me mostrou que o labor é o caminho para o homem que quer chegar a algum lugar. Aos meus irmãos Jairo, Roberto e Raquel, que de tantas coisas me cercaram de carinho e cuidado na minha infância e adolescência. Se houve irmãos que se fizeram pelos laços de sangue, outro fiz pelo da amizade. Aqui homenageio meu mais antigo amigo, aquele que há quase 40 anos é uma presença ímpar em minha vida. Grover, te agradeço pela amizade e compadrio, pela cultura e conhecimento em vulgar, pela compassividade em momentos tão difíceis. Fostes e és o amigo que escolhi como irmão. Aos meus queridos avós, Manuel, Francisca, Oswaldo e Maria, o reconhecimento do aprendizado sempre presente. Neste passo, minha homenagem especial ao meu avô, Oswaldo Ciríaco da Rocha, hoje citado no discurso do eminente desembargador Getúlio Correia. O gancho, pelas dioturnas lições que muito me ensinaram a trilhar os caminhos da vida. Estes ensinamentos os repito também diariamente, seja para teus tantos netos, como para aqueles que comigo hoje, como contigo foi no passado, vêm aprender nesta vida repleta de surpresas e certezas. Meus sinceros agradecimentos àqueles que, desembargador Dacol, sem me conhecer, me acolheram neste tribunal. Meu obrigado ao desembargador Mai Filho, que aqui não está mais entre nós. Meu professor que para cá me trouxe em 1988 para estagiar na primeira vara criminal da capital, com a então juíza substituta, desembargadora Sônia Maria Schmidt, e a escrivã Lígia Bar Costa. Estas ensinaram o beabá do direito a quem nada sabia, mas acabou se apaixonando. Não sabia o direito, desembargador Altamiro, que ele, nas palavras de Vinícius de Moraes, se apresentaria como uma velha amante, sem saber que era a mais nova namorada. Minha gratidão sincera ao desembargador Alcides Aguiar, que no início dos anos 90 me acolheu como estagiário e depois assessor. Com ele aprendi que não há processo difícil, mas sim mal estudado. Verdadeiro ourives do direito, artesão da boa decisão, decifrei, a duras penas, aprendendo até mesmo um pouco de taquigrafia, seus manuscritos. Esse esforço me fez entender que é com trabalho e dedicação que se chega a algum lugar. Não poderia jamais esquecer a figura do meu segundo pai, desembargador Wilson Éder Grave. Homem reto, inteligente, duro às vezes, mas justo sempre. Formou uma legião de desembargadores e juízes, dentre eles André Dacol, Luiz César Schweitzer, Elliston Canale, Gustavo Aracheski, Maurício Povas, Rafael Sandi e Leandro Passig Mendes e tantos outros. Querido desembargador Grave, seu exemplo frutificou. E hoje somos muitos
a sempre agradecer seu conselho certo, sua repreensão oportuna, seu carinho e orgulho, muitas vezes não revelado, mas sempre óbvio e presente. Como diz Inês Pedrosa, grande autora portuguesa, fazes-me falta. Anilton João de Macedo Machado, meu padrinho, meu carinho e reconhecimento pelo apoio quando do concurso da magistratura, tendo ele me ensinado muito a ser juiz. Quisera eu ser brindado com sua memória e conhecimento reconhecidos, não só por mim, mas por uma legião de juízes que dele se valeram para muito aprender. Fizestes escola, Nilton. Senhor presidente, muitos foram os amigos feitos nessa trajetória, tão queridos e incontáveis, mas não poderia deixar de dizer muito obrigado ao advogado, amigo e compadre Cesair Bartolomei. Grande causídico, honesto, correto, duro em seus posicionamentos, mas sempre justo em suas colocações. Veste-se no seu mistério da justa qualidade de primeiro juiz da causa. Caro compadre, em teu nome presto homenagem e agradecimento à nobre classe dos advogados que sempre me acolheu com fidalguia e é esteio dos princípios mais preciosos da democracia. Na magistratura foram muitos os amigos, podendo mencionar os queridos Elton Zucchello, Mayra Meneghetti, Juliano Serpa, Maurício Povas, Francisco Delpiso Miranda, Paulo Marcos de Faria e Jaime Pedro Bum. A este último, minha sempre gratidão pelo conselho certo e oportuno e o exemplo de maturidade e capacidade de trabalho. Neste tribunal, quero, de coração, desembargador André, agradecer a recepção calorosa e a amizade sincera de Vossa Excelência, do desembargador André da Col, do desembargador Marcos Probst, do desembargador Eduardo Galo e do desembargador Roberto Lepper. Queridos amigos, vocês me receberam como irmãos e jamais terei como agradecer essa acolhida. Aqui também fui recebido pela minha querida amiga Betina Mares Moura. Betina, com você dividi muitas das minhas dúvidas e tua força e caráter me mostraram que persistir em valores não sai de moda. Meu muito obrigado pela amizade ao longo de tantos anos. Não seria completa minha gratidão, desembargador Torres Marques, sem lembrar do meu grande amigo Getúlio Correia. Caro irmão e amigo, sabes que sem tua ajuda hoje não estaria aqui falando, um homem realizado e sinceramente agradecido. Sem você e Sérgio Wallner, a quem muito agradeço, aqui não estaria um pai feliz. Muito obrigado. Não menos carinho dedico àqueles que, servidores do judiciário, me ensinaram a verdadeiramente, na prática, ser juiz. Meu agradecimento a Janete, a Maria Eugênia, a Beatriz, a Denise, a Yolanda, ao querido Málcio, que nos deixou tão precocemente, e ainda meu muito obrigado a Edith, ao Jaime e a Eliane. Minha lembrança toda especial a Mabel, que por quase 15 anos esteve ao meu lado. Levou ela, senhores desembargadores, a um patamar exponencial as palavras de São Paulo em sua carta aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros. No presente, minha lembrança mais carinhosa ao Guilherme, a Andréia, Luísa, Juliana, Ieda, Maurício, Marina, Gabriele e Felipe. Por me conhecerem, sabem de minhas contradições e incoerências, atributos humanos indefectíveis em todos presentes. Lutamos juntos, ainda que saibamos que nada é para sempre. Certos que no tempo presente se esconde a verdadeira resposta para a caminhada. O hoje se espelha no ontem, buscando ver-se aperfeiçoado no amanhã.
aos meus amados filhos, Heitor e Júlia, minhas palavras de maior carinho. Amo-os. Mesmo nas dificuldades, dores e sofrimentos, quando a esperança e a felicidade pareciam não mais vir, o amor não se fez ausente. Com você, meu filho, aprendi que nossas expectativas de realizações não se fazem concretas no outro. Vi que o ideal não se concretiza no real, mas este é, efetivamente, aquilo que realmente amamos. Amo-te pelo que és, sempre. E hoje, minha filha, aqui não estás por uma dessas coisas que a vida nos impõe, não menos proclamo por ti o meu amor de pai. Pai que, como na parábola do filho pródigo, tem o olhar fixo na estrada. Este esperar, este aguardar no amor, terá a sua hora e vez. Se 2 filhos eu gerei, um outro foi gerado não por mim, nem por Rafaela, mas pelos queridos Dominique e Carole. Cultivado por nós, todavia, no amor do cuidado, da generosidade e da ternura. Sim, você, Louis-Philippe Boulanger, foi o filho por nós escolhido. Te amamos, Rafaela e eu, muito, pois um coração cativante e recheado de amor e bondade, como é o teu, não poderia atrair outra coisa que não um amor de tão grande intensidade. És para nós a certeza de um amor gratuito e nascido desse laço que nos uniu. Aquele ano que conosco moraste resultou num porvir e na certeza de uma presença sempre querida em nossa existência. A você, Rafaela, minha gratidão por estares sempre ao meu lado. Companheira, amiga, mulher, amante, em ti encontrei aquela a quem, parafraseando Jacques Lacan, dou aquilo que não tenho. Dou-te aquilo que de ninguém recebi. Dou-te aquilo o que é em mim original, o que rompe o que comigo veio, pois és o novo em minha vida. Neste encontro que se fez verdade, lidamos um com o outro, não na aceitação condescendente, mas na criatividade dinâmica que faz com que sempre evoluamos. Amo-te como homem, marido e amante. És o ponto de equilíbrio neste mundo até que este para mim acabe. Lembro Shakespeare no seu soneto 116. Ao casamento de almas verdadeiras não haja oposição. Não é amor o que muda a mudança mais ligeira, ou desertando cede ao desertor. Oh não, que amor é marca muito firme e nem a tempestade o desbarata. É estrela paranal que o rumo afirme, valor ignoto, mas na altura exata. Não é do tempo mera extravagância, amor. Embora a foice roube o riso, a face e ao lábio rosa, na constância resiste até o dia do juízo. Se há erro nisto, e assim me for provado, não escrevi, ninguém terá amado. Minha lembrança carinhosa e agradecimento sincero aos queridos padres Felipe e Chang, guias espirituais de minha família, vivenciaram regularmente nosso amadurecimento para Deus e viram que os frutos se fazem presentes. Na dor e na alegria, foram testemunhas e orientadores da nossa fé. Por fim, a ti agradeço. Tu que me amaste antes da fundação do mundo, tu que me teceste no seio de minha mãe, tu que conheces quando me sento, quando me levanto, tu que me conheces até a palavra que ainda não chegou à minha língua.
em que pese o infinito amor que me tens, não te correspondo como devo. Mesmo estando sempre ao meu lado, às vezes te esqueço e te ignoro. Mesmo me carregando, quando não tenho mais forças, te abandono muitas vezes por qualquer coisa desse mundo. Quando me acordo e olho no espelho, vejo aquele que, como diz São Paulo, sabe que ali não habita o bem. Mesmo querendo-o, não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Há um espinho na minha carne, e mesmo assim me amas e não me deixas. Por isso, Senhor, te peço como pediu São Pio de Pietrelcina, fica comigo. Fica comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, pois se faz tarde, o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Fica comigo nesta jornada que hoje se inicia. Sê minha fortaleza. E ao fim, quando o novo ciclo se iniciar, estejas mais uma vez comigo, como sempre estivestes. Muito obrigado. Para o seu discurso, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador João Eduardo de Nadal. Excelentíssimo senhor desembargador João Henrique Blasi, presidente desse Tribunal de Justiça de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Sérgio Laguna Pereira, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, neste ato, representando o governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora desembargadora federal e querida amiga Ana Cristina Ferro Blasi, neste ato, representando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssimo senhor desembargador Nivaldo Stankiewicz, corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, neste ato representando o TRT, excelentíssimo senhor conselheiro Erneus de Nadal, vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina e presidente eleito para o biênio 2023 a 2024, a quem orgulhosamente chamo de pai, excelentíssimo senhor Fernando da Silva Comim, querido amigo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora Cláudia da Silva Prudêncio, presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Renan Soares de Souza, defensor-geral do Estado de Santa Catarina, e excelentíssimo senhor juiz de direito Marcelo Pisolatti, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Eu quero, antes de iniciar minha fala, aproveitar e agradecer vai ser no final. Eu quero cumprimentar o meu querido amigo e agora colega, Márcio Cardoso, também por dividir esse momento tão importante comigo, ao passo que também agradeço a presença de todos os amigos, todos os familiares, pessoas queridas que fazem a presença aqui nesse momento. Tombou um cedro, se ergueu a igreja. Lavrou-se a terra, nasceu fartura. Queijos moldados à lua cheia e o vinho tinto na noite escura. A letra e a poesia, nativas da minha terra, escrevem a história de pessoas que partiram para o desconhecido.
abrindo caminhos e plantando cidades. Sou filho dessa gente que, no século passado, deixaram seus lares com um único sentimento na bagagem: a esperança. Cresci observando que a força e o consolo vêm da família e que só se alcança algo pelas mãos dos amigos e através do trabalho duro e persistente. Não se recebe nada sem que antes haja doação, gesto e renúncia. Na pequena comunidade da linha São Jorge, onde meu avô paterno, Carlos de Nadal, e a minha avó, que me assiste por meio virtual do esplendor dos seus 92 anos, um beijo, dona Irma, se estabeleceram ainda na década de 50. Ali foi vereador e prefeito da minha querida Caibi nas décadas de 60 e de 70. Meus saudosos avós maternos, Zílio, Pietro Biasi e Líbera, com uma história semelhante, foi vereador e prefeito de Palmitos e também prefeito de Caibi na mesma época. Ambos colonizadores do extremo oeste catarinense, filhos de italianos, fugidos da fome e da dificuldade. Mas a vida se renova na esperança de um dia novo, com o acerto de Zia Drummond. Eu acompanhava com muito entusiasmo as histórias que me contavam, das dificuldades de levar 3, 4 dias para vencer pouco mais de 400 quilômetros de estradas de chão, trazendo a mudança e a esperança de cada família colonizadora. Da dificuldade de acesso do interior à capital, uma viagem que demandava mais de dia, se o tempo assim permitisse, para cumprir a função pública que desempenhava. Depois, com meus pais, vivi intensamente os 30 anos de vida pública que fizeram lado a lado. Na Assembleia Legislativa, na Casa de Apoio do Oeste, no Grupo de Mulheres Voluntárias, nas redes femininas de combate ao câncer, no Hospital Infantil, no Lar Vovó Gertrudes. Eu me recordo como se fosse hoje, em um janeiro de 1990, atravessando a ponte Colombo Salles, na companhia do meu pai e da minha tia Lourdes, a bordo de um Fusquinha cinza 85. Era um menino assustado. Meu único sentimento era o de retornar. Mas aqui eu fiquei. O destino assim o quis. Na ilha de Santa Catarina, da Nossa Senhora do Desterro, de Antonieta de Barros e Cruz de Souza, do Colégio Imaculada Conceição e da Igreja Santo Antônio, do Catarinense e do Coração de Jesus, da Univale e da minha advocacia. Até o coração que era imortal tricolor na infância, herança dos meus avós e da minha mãe, cedeu espaço e hoje é plenamente ocupado pelo clube mais vezes campeão e de maior torcida de Santa Catarina. A paixão e o desejo de ser jogador de futebol na adolescência somente cedeu pela paixão ao direito. Estou nessa cidade até hoje sem nunca ter me desligado desses primeiros sentimentos, sem nunca ter perdido meus laços, sem esquecer das minhas origens. E assim como fizemos até aqui, quero continuar prestando serviços à comunidade catarinense, agora através do Poder Judiciário. Eu levo um pouco de mim, de cada lugar que passei na minha vida profissional. Do Executivo, presenciei na prática a complexidade e a dificuldade de dar concretude aos direitos fundamentais. No Legislativo, aprendi a admirar a criação legislativa e o respeito à legislação. Nesse quadro, a responsabilidade do Judiciário se eleva ainda mais em tempos de turbulência. Há que se ter cautela ao pintar a legislação com cores soturnas para dar credibilidade à ideia do ativismo e da revisão judicial. Mas também não se pode perder de vista que, se o direito quer assegurar sua força regulatória em uma sociedade tão plural como a nossa, a lei e a Constituição não podem ser vistas como um texto acabado e definitivo, mas como um projeto em contínuo desenvolvimento, como bem pensa Peter Haberle. Quero poder dedicar os melhores anos da minha vida e da minha saúde para colaborar com o Judiciário que é modelo e referência no país. Ter sido escolhido pela advocacia, por esse tribunal,
pelo chefe do Poder Executivo para ocupar o honroso cargo de desembargador é um momento único. É a realização de um sonho que vou passar a viver, a partir de hoje, intensamente. Ser advogado me definia como pessoa. É parte do que sou. Tudo o que eu tenho até aqui, eu devo à advocacia. Doutora Cláudia Prudêncio, fica aqui o meu mais sincero agradecimento, meu carinho e admiração pelos meus colegas de profissão. A advocacia me dignificou, desembargador André da Col, garantiu meus estudos, permitiu que eu desse uma vida digna para minha família. A advocacia me projetou, me alçou à condição de candidato ao 5º constitucional e obtive o reconhecimento da minha classe. A advocacia me realizou, desembargador Marcos Probst. Tive ao meu lado pessoas maravilhosas, Jaelso Fernandes, Zumar Duarte de Oliveira Júnior e Ricardo Fleta Flores, meus até então sócios. Obrigado pelos anos de parceria. Acreditemos em Vinícius de Moraes. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Ao Tribunal de Justiça, presidente João Henrique Blasi, estou onde quero e busquei estar. Tenho certeza e um sentimento muito presente que me tornei uma pessoa muito melhor desde que iniciei essa jornada, que me permitiu conhecer a fundo a advocacia e também, por conta disso, a estrutura judiciária em cada subseção, em cada comarca e em cada cidade do nosso Estado. Desembargador Denise Volpato. Quero agradecer a cada uma das desembargadoras e a cada um dos desembargadores desse tribunal pela recepção calorosa e pelo voto de confiança que me deram. Na impossibilidade de nominá-los a todos, faço esse agradecimento na pessoa do meu sempre chefe, meu amigo e hoje colega de tribunal, desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. É uma enorme responsabilidade integrar essa corte. Chego sem outra ambição, senão a de aprender e contribuir. Venho com alegria redobrada, porque retorno ao tribunal do qual já fui servidor há quase 20 anos atrás, agora na condição de desembargador. Eu me sinto realmente um privilegiado, desembargador Torres Marques. Tive a oportunidade de aprender com magistrados que compunham esta corte, muitos dos quais aqui ainda estão, valores que carreguei comigo e me ajudaram em minha profissão. Da minha saída ao meu retorno, meu respeito e admiração a esse tribunal só aumentou. Nesses anos de advocacia, acompanhei suas transformações, a chegada e a saída de amigos, colaboradores e magistrados que sempre admirei. Uma receita que deu certo e que vem dando certo. E é exatamente assim, senhoras e senhores, que enxergo a figura do 5º constitucional nos tribunais e no sistema de justiça. Uma soma aos já excelentes quadros que o judiciário possui. Para além do jargão oxigenar o poder judiciário, vejo que o sistema de justiça não se completa sem as suas peças essenciais. Magistratura, advocacia nas suas mais diversas matizes, pública e privada, e Ministério Público, meu caro amigo Fernando Comim. A união, numa mesma corte, de setores com distinções, atribuições e responsabilidades diferentes, resultam num olhar mais preciso ao destinatário final dos serviços judiciais, a sociedade catarinense. Não à toa Sancho Pança aconselhava Dom Quixote, segundo o que via tão boa coisa a justiça, que é necessária até entre os ladrões. Nunca foi tão verdadeira a frase de que justiça é gênero de primeira necessidade. Atravessamos nos últimos tempos uma pandemia sem precedentes na nossa geração. Isso exigiu de todos resignação, comprometimento e criatividade para manter a boa qualidade da prestação dos serviços judiciais. A tecnologia criou um novo marco na relação partes, advogados e judiciário, mas sem nunca perder de vista que processos judiciais retratam vidas e dramas, com suor e lágrimas. A justiça não se faz senão pela mão das pessoas, seu componente essencial, que tem como compromisso servir ao jurisdicionado. Agradeço e peço a Deus que me ilumine
e que eu seja apto e capaz à nobre missão de julgar, servir ao Poder Judiciário da melhor forma que a minha consciência e o meu compromisso permitirem. Diz o poeta que tudo vale a pena se a alma não é pequena, e chego ao Judiciário de alma leve porque tive a ajuda de quem mais importa. Meus pais, Erneus, de presença constante, conselheiro e amigo. Não consigo encontrar palavras que não sejam meu muito obrigado. Minha saudosa mãe, Elaine, mesmo no plano superior, sinto a tua mão me guiando, me acalmando, me aconchegando. Meus queridos Luíses, Maria e Lucas, irmãos de sangue e que a vida me deu. A distância física entre nós, marcadas por estados e continentes, nunca diminuiu a alegria de cada reencontro. Salete, Mônica e Luísa, somos muito felizes e afortunados por termos vocês em nossa família. Agora, como família. Melissa, minha companheira de vida, somos presente e futuro. Esse dia é meu e teu. É nosso. Quando a noite cerrava e a poeira baixava, éramos só nós dois. Tens todo o meu amor e a minha admiração. Mas a vida nos deu muito mais. 2 filhos maravilhosos. Luz dos meus dias, Betina e José. Fonte inesgotável de amor, motivação e alegria. O Pai ama vocês mais do que a si mesmo. É bem verdade a frase de Marco Túlio Cícero. O homem não vive só para si. Vive para os filhos e os filhos dos filhos e vive neles. É com sensação de dever cumprido, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, consciente da responsabilidade que me aguarda, que deixo a beca e visto a toga. Não tenho promessas a fazer. Ofereço o meu trabalho, a minha dedicação e a minha lealdade aos meus pares para cumprir mais essa missão. No fim das contas, vou pelos conselhos de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer mesmo da gente é coragem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento ouviremos o hino do Estado de Santa Catarina.
com festas e flores, o trono esmagou. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algemado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Com a palavra, o desembargador presidente João Henrique Blasi. Saúdo as autoridades integrantes da mesa diretora, representantes do Poder Executivo Estadual, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Santa Catarina, da Seccional Barriga Verde da Ordem dos Advogados, da Defensoria Pública do Estado e da Associação dos Magistrados. Cumprimento também os ex-desembargadores e ex-presidentes desta Corte, antes nominados, agregando o nome do desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho. Saúdo os ex-atuais e futuros deputados já nominados pelo cerimonial, agregando também, por daqui divisá-los, o ex-deputado Otávio Gilson dos Santos e o ex-deputado Pedro Bittencourt Neto. Saúdo os senhores prefeitos, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores e, especialmente, parentes e amigos dos desembargadores ora empossados. Faço inicialmente 2 registros de reconhecimento. O primeiro deles ao governador Carlos Moisés da Silva, pedindo a Vossa Excelência, Dr. Sérgio Laguna Pereira, que na condição de Procurador-Geral do Estado faça saber a Sua Excelência o nosso reconhecimento pela atuação coerente e firme nas 5 indicações, nas 5 nomeações que fez para cargos do 5º Constitucional do nosso Tribunal de Justiça. Nomeando os desembargadores Osmar Nunes Júnior, Diogo Nicolau Pizzica, Marcos Fei Probst e João Eduardo de Nadal pela advocacia e Sandro José Neis pelo Ministério Público, fazendo com que a nomeação recaísse sempre sobre a figura do mais votado, o mais votado pela classe e o mais votado pelo tribunal, no reconhecimento da importância do processo e da importância das instituições que participam desse ato administrativo complexo que redunda, ao fim e ao cabo, na nomeação de um desembargador. Por óbvio que, se a escolha tivesse recaído em qualquer um dos demais integrantes da lista tríplice, ela seria igualmente legítima, mas fica o registro da atuação coerente do governador do Estado de Santa Catarina. Fica também o registro do bom relacionamento interinstitucional que nós temos em Santa Catarina. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os órgãos autônomos como o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, têm, cada qual cumprido o seu papel, cada qual exercido os seus mistérios, mas têm convivido harmonicamente, sempre em favor dos superiores interesses do Estado de Santa Catarina. Um saudoso homem público do Estado, a quem tive a honra de servir, Pedro Ivo Campos, quando a ele foi apresentado, ele na condição de candidato a governador do Estado no ano de 1985, 86, apresentado que fui por outro saudoso advogado, Saulo Vieira, e Pedro Ivo, que fora contemporâneo do meu pai, ao
me conhecer, fez uma afirmação que me singela, mas que me marcou profundamente. Disse-me ele que a vida é uma corrida de revezamento, em que os atuais entregam os bastões àqueles que haverão de sucedê-los. É o que nós estamos presenciando hoje, aqui e agora. O bastão, ou melhor dizendo, a toga, envergada por mais de 20 anos, por Fernando Carione, líder da advocacia, ex-presidente da OAB seccional, é agora entregue, imaculada, ao jovem e promissor advogado João Eduardo de Nadal, a quem cumprimento e faço um cumprimento especialíssimo na pessoa do seu pai, meu amigo de longa data, com quem tive a honra de privar convivência ao longo de 4 mandatos na augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, do mesmo modo, o bastão ou a toga, que foi envergada por uma vida inteira, praticamente, por Cláudio Barreto Dutra, e se distinguia por sua elegância, é agora transmitida também imaculada ao doutor, agora desembargador, Márcio Rocha Cardoso, a quem admiramos de longa data, que aceitou um convite nosso no início desse ano para vir cooperar no Tribunal de Justiça. E eu sempre, em tom de blague, dizia a ele que ele era um estagiário importante neste ano, que ao final do ano seria convertido e convolado em desembargador, como tivemos a oportunidade de presenciar nesta oportunidade. E como dito, e muito bem dito pelo desembargador Getúlio Correia, ele pontifica pelo conhecimento que tem de cultura musical, de cultura artística em geral. Os 2 desembargadores vêm completar o quadro da magistratura de 2º grau em Santa Catarina, hoje com 94 desembargadores. Se bem que, no mês vindouro, no mês de janeiro, estaremos desfalcados e ficaremos privados da presença da querida desembargadora Salete Silva Somariva, que terá a sua aposentação a partir do dia 15 de janeiro próximo. Esses desembargadores vêm para juntos conosco continuarmos a responder aos desafios do judiciário contemporâneo. Desafios que são de natureza qualitativa e de natureza quantitativa. Quantitativo é um desafio autoevidente, haja vista a demanda, a pletora cada vez mais crescente. Tanto assim é que no último septênio, de 2016 a 2022, nós passamos de 97 mil a 158 mil processos distribuídos no Estado de Santa Catarina, no 2º grau de jurisdição. Mas graças à competência e à dedicação dos nossos magistrados e dos nossos servidores, nós temos respondido de forma superlativa a esse desafio e, sobretudo, com qualidade e produtividade nas nossas decisões. É sabido que as grandes corporações, sejam elas públicas ou privadas, têm odiernamente que reverenciar 3 princípios, simbolizados em 3 letras, ESG ou, no português, ASG. O A de ambiental, e aí estão as mudanças climáticas e essa pandemia insondável do coronavírus, para nos dar a certeza de que não somos donos do planeta, de que temos que ser cuidadores da natureza e das pessoas. E, neste sentido, faço questão de destacar que na próxima segunda-feira, dia 19, estaremos inaugurando no Planalto Serrano, na cidade de Lages, em parceria com a Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, uma usina de produção solar, de energia solar ou energia fotovoltaica. Um passo importante em termos de sustentabilidade e um passo também importante em termos de economia de recursos públicos. Vai demandar, num primeiro momento, uma economia de 10% da conta de energia elétrica mensal do Poder Judiciário de Santa Catarina. No aspecto social, entendemos relevante fazer brevíssima menção ao nosso programa Lar Legal, programa de regularização fundiária, desembargador Celso, que tem levado dignidade e cidadania neste ano a 4.600 famílias de vários municípios e comarcas de Santa Catarina. E também o programa Novos Caminhos, que dá perspectiva de vida
a jovens egressos de casas de abrigamento. No âmbito interno, no aspecto social, entendemos sobrelevante destacar as medidas de reconhecimento e de justiça remuneratória feitas aos trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina. E, no que diz respeito à governança, essa palavra tão em moda, tão em voga nos dias de hoje, o Poder Judiciário de Santa Catarina, nosso tribunal, é o primeiro do país a estar filiado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com obediência a princípios éticos, de transparência, de respeito à diversidade e de promoção permanente de avaliações internas. Para concluir, como estamos no período de advento, pela liturgia cristã, são as 4 semanas que antecedem ao Natal, eu me permito, como mensagem de Natal a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela via remota, a me reportar a uma singela, mas tocante história. Na verdade, provavelmente uma história, que diz o seguinte: era véspera de Natal, quando uma garotinha de 10 anos entrou na joalheria e pediu, com os olhinhos brilhando, para ver um colar azul que estava exposto na vitrine. O dono da loja, desconfiado, ainda assim mostrou o colar à menina. Disse ela: é para minha irmã mais velha. Quero dar para ela o melhor presente que eu possa comprar, porque desde que minha mãe morreu, é ela quem cuida de mim. É uma pessoa muito querida e eu quero dar um presente lindo como esse colar. O dono da loja, ainda desconfiado, perguntou: quanto dinheiro você tem? A menina mostrou então um lencinho e dentro dele havia 10 reais em moedas. E a menina perguntou: isso dá? Quero que o senhor faça o melhor embrulho que puder, o mais bonito. O proprietário foi para o interior da loja, colocou o colar na caixa mais bonita que ele dispunha, embrulhou, fez um caprichado laço de fita e disse à menina: tome, leve, mas com cuidado para não perder. Ela saiu saltitando rua afora e quando chegou a noite de Natal, alguns minutos antes da loja fechar, já era tarde, as vendas tinham sido boas, entra na loja uma linda moça de uns 18 anos de idade e pergunta: este colar foi comprado aqui? Responde o dono: sim, senhorita, foi comprado aqui. E quanto custou? Indaga ela. Responde ele: o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. E a moça continuou: mas a minha irmãzinha não tinha dinheiro para comprar este colar. Eu sei que ela não tinha mais do que 10 reais. O homem tomou o colar, refez o embrulho, colocou a fita e devolveu à moça dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena joalheria e 2 lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem, enquanto suas mãos pegavam o embrulho e ela saía loja afora. Que o exemplo dessa menina, no período pré-natalino, faça com que todos e cada um de nós possamos dar tudo de si para saciar os que têm fome, para consolar os que choram, para incluir os excluídos, para acolher os vulneráveis e para fazer justiça a quem dela precisa. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Convidamos os novos desembargadores para se posicionarem à frente da mesa diretiva para os cumprimentos dos desembargadores da Corte. Pedimos a todos que aguardem em seus lugares para, em seguida, cumprimentarem os empossados.